Pai do Senhor Jesus, meu Pai, é uma honra tê-lo aqui em nossa casa, depois de muito tempo sem vir nos visitar. E também não vou deixar passar a noite de hoje sem não formular nenhuma pergunta. Ah, tem muita coisa que anda a me corroer aqui o cérebro. Sim, Então, meu pai, meu pastor, eu queria que me respondesse uma amém. pergunta que de facto é pertinente, razão pela qual que estou a aproveitar fazer essa filmagem, porque também acredito que deve ser dúvida de muitos outros irmãos que se encontram em outro lugar, não é? Então, pai, qual é o pecado mesmo que possa ou que pode impedir o crescimento, o chamado de um ministro de Deus? Isso é uma pergunta que tem me estado a corroer e tem me estado aqui a pensar. Então, aproveitando essa oportunidade que o Pai nos brinda hoje, de estar aqui conosco, para poder responder, tanto para mim, para como também outros que se encontram no outro lado. Qual é o pecado que impede o avanço ministerial Certo. de um homem de Deus? Exato. A pergunta é essa? Exato. São vários. Isso é pecado e nunca vai deixar de ser pecado. Amém. E quando nós olhamos para aquilo que é pecado, de acordo com as Sagradas Escrituras, não existem pecados grandes nem pecados pequenos. Amém. Mas, diante de todo o pecado, existe um pecado que não tem perdão. A blasfêmia contra a pessoa do Senhor Espírito Santo. Amém. Isso se porventura eu receba da parte de Deus, o Todo-Poderoso Jeová, o Deus dos verdadeiros profetas, uma visão, e eu digo que esta mesma visão que receber da parte do Senhor Jeová, o Deus que fez os céus e a terra, o Todo-Poderoso, se eu afirmar, alegar que esta visão não vem de Jeová, não vem da pessoa do Senhor Espírito Santo, não vem da pessoa de Yeshua Mashiach, do Alfa e do Ômega, mas vem de Satanás, dos demônios, aqui eu estarei cometendo a blasfêmia contra a pessoa do Senhor Espírito Santo. Amém. E este pecado não tem perdão. Quando Cristo esteve na terra, a pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo operava sinais e maravilhas. Tanto é que os doutores da lei, aquelas pessoas que constituíram-se inimigos do próprio Cristo, acabavam alegando que Cristo Jesus expulsava os demônios por intermédio de Beelzebub. Lembra? Lembro. Okay. O pai já pregou muito disso. Amém, glória a Deus. Amém. Então, está nas Escrituras. Amém. Os inimigos de Cristo olhavam para Cristo e diziam que ele expulsava os demônios por conta de Beelzebub, rei dos demônios. Então veja, estes homens blasfemaram contra a pessoa do Senhor Espírito Santo. Amém. Por quê? Porque estavam atribuindo a Satanás, aos demônios, os feitos do Deus Pai, que era realizado por intermédio da pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Dizer que quando uma pessoa recebe uma revelação, uma visão da parte de Satanás, porque também existem espíritos enganadores, que são espíritos de engano, quando uma pessoa recebe uma visão falsa, como se viesse da parte do próprio Deus, mesmo não vindo. E mais, apóstolo Paulo faz menção que nos últimos dias apóstolo Paulo faz menção que Satanás, em alguns instantes, ele pode se transfigurar como anjo de luz. Então, existem pessoas que estão tendo visões erradas, estão tendo visões 100% errôneas. Visões, sonhos, ouvindo vozes como se fossem Cristo falando e não sendo Cristo Jesus. E essas pessoas estão atribuindo essas visões que não vêm de Cristo, essas pessoas estão atribuindo à pessoa do Senhor Espírito Santo estes sonhos, essas vozes demoníacas de espíritos de engano, estão atribuindo à pessoa do Senhor Espírito Santo como se fosse a pessoa do Senhor Espírito Santo que está trazendo essas visões, o que está por trás dessas visões, desses sonhos e dessas vozes que eles supostamente afirmam ouvirem. Então,
fazendo isso, estão blasfemando contra a pessoa do Senhor Espírito Santo. Amém. E não tem perdão, porque estão atribuindo aquilo que vem do diabo, que vem dos demônios, à pessoa do Senhor Espírito Santo. Logo, blasfema contra o Espírito Santo é propriamente o quê? É atribuir aos demônios aquilo que não vem de Deus. Não, é atribuir aos demônios aquilo que vem de Deus. E é atribuir a Deus aquilo que vem de Satanás e que vem dos demônios. E temos muitos homens nos altares dizendo, olha, nesse momento Deus me revelou. Ele sabe que não é Deus que lhe revelou. Ele está consciente que fez pacto. Ele está consciente que fez pacto com Satanás e com os demônios. Está consciente que colocou os seus pés na casa do guerreiro, tomando banho assim de sangue de galinha, sangue de cabrito, sangue de porco e de tantos outros animais. Agora está no altar dizendo, assim diz o Senhor, consciente que o Senhor, Deus Jeová Todo-Poderoso, nada está falando. E a quem olha para a pessoa e começa a revelar a vida da pessoa, vai dizendo que Deus, o Todo-Poderoso, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que está revelando, quando a pessoa está consciente que não passa de um servo de Satanás, consciente, por conta de um pacto consciente. E a pessoa está atribuindo aquelas revelações à pessoa do Senhor Jesus Cristo, à pessoa do Senhor Espírito Santo. Então, esses pregadores estão cometendo o pecado que não tem perdão. Blasfêmia contra a pessoa do Senhor Espírito Santo. Meu querido, me permita que eu lhe diga, temos muitos pastores indo para o inferno, e um deles é o BM Samuel. Eu sei que não contavas com essa, meu irmão. Um deles é o BM Samuel. Entre aspas, profeta BM Samuel está indo para o inferno. Não, está indo não, já está no inferno. O BM Samuel está atribuindo a Cristo, a pessoa do Senhor Espírito Santo, feitos, visões, realizações demoníacas, e ele está consciente. E assim como o BM Samuel, muitos outros homens em Angola, Congo Brazzaville, Congo Democrático e tantos outros países da África, como Nigéria, etc, etc, tem muitos pregadores que estão atribuindo a pessoa do Senhor Espírito Santo, tudo para poder enganar o povo. Só que tem aqui um grande problema. Eles estão trazendo essas revelações falsas e, em contrapartida, acabaram condenando as suas almas ao inferno, porque acabaram blasfemando contra a pessoa do Senhor Espírito Santo. Agora, meu querido, vou responder a tua pergunta. Eu sei que não havia respondido, agora vou responder a tua pergunta. Como é possível uma pessoa que tem chamado de Deus, né, tendo em mão um ministério de Deus, ainda assim ter esse ministério bloqueado? Isso é, Deus o Todo-Poderoso, ele chega, por exemplo, diante do Senhor, né, do Filho, ele faz promessas, libera promessas. Só que aquilo que era para se cumprir, talvez em curto prazo, em 5 anos, 10 anos, acaba agora se estendendo o tempo para se cumprir daqui a 20 anos, daqui a 18 anos. Então, qual é o pecado? É isso, né? Qual é o pecado cometido para paralisar o avanço de uma obra de Deus? Pois bem, meu querido, o livro de João, no seu capítulo 14, nós vemos Cristo Jesus conversando com os seus discípulos. E nessa conversa que Cristo está tendo aos seus discípulos, Cristo Jesus, ele apresenta uma palavra, libera uma palavra, e é nesta palavra que nós precisamos prestar bastante atenção, porque desta feita nós vamos compreender, perceber como é possível o ministério de Deus ainda assim ficar paralisado. Não é que não vai se cumprir a uma dada altura, mas não no tempo que deveria ser cumprido. Isso é, se fosse em curto prazo, amém, glória a Deus, aleluia, né? Poderia se cumprir se porventura essa pessoa caminhasse de acordo às promessas ou de acordo às orientações que receberam da parte do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Então, vou responder. O que paralisa o avanço de um ministério de Deus, né, é a desobediência, é a falta de amor para com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem é o desobediente? O desobediente é aquela pessoa que não tem amor por Cristo. E quem é o obediente? O obediente é aquela pessoa que tem amor por Cristo. Se eu amo Cristo, eu vou obedecê-lo. Se eu não tenho amor por Cristo, eu não vou obedecê-lo. E mais, o temor é resultado do amor. Sim. Isso é, se eu tenho amor por Cristo, então eu terei temor por Cristo. Por conta desse amor, terei temor por Cristo Jesus. E quando é que eu não terei temor por Cristo? Quando se fazer presente a ausência do amor para com a pessoa do Deus dos verdadeiros profetas. Então veja, livro de João, no seu capítulo 14, versículo 15, Cristo vai dizendo: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Qual é a pessoa que tem a capacidade, a coragem de guardar os mandamentos do Senhor Jesus? Qual é a pessoa que tem interesse
em guardar os mandamentos de Cristo Jesus. Simplesmente aquele que tem amor para com a pessoa de Cristo Jesus Nazareno. Agora, versículo 21, Cristo vai dizendo: aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Então veja, meu querido, nós podemos ter os mandamentos de Cristo Jesus em mão, mas podemos não guardá-los. Temos muitos homens que têm essa palavra em mão, conhecem as Escrituras, mas eles não guardam essa palavra. Agora, por que não guardam? Não guardam porque não têm amor para com a pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Porque quem tem amor por Cristo Jesus, ele não só tem os mandamentos, como também ele guarda esses mandamentos. Agora, o que significa guardar? Esse guardar significa vivência. Aleluia. Amém. Esse guardar significa viver, aplicar em obediência às instruções que lhe foi apresentada pela pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Amém. Enquanto estou aqui falando, eu acabei lembrando de uma fala de Cristo Jesus quando estava viajando às 18 províncias da nação angolana. Eu estava deitado num desses bancos de rua, isso em Cabinda, madrugada, aproximadamente 2, 3 da madrugada, enquanto me encontrava em oração. Eu aí deitado no banco, olhando para o céu, teve um instante que eu fechei os olhos. E quando fechei os olhos, eu ouvi a voz do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Deus dos verdadeiros profetas, dizendo para mim essas palavras. Então, enquanto me encontrava deitado naquele banco, o Senhor Jesus falou para mim assim: apóstolo Paulo disse: seja meu imitador assim como eu sou de Cristo. E a ti eu te digo: seja meu imitador assim como o apóstolo Paulo foi. Agora veja, no livro de Salmos, no seu capítulo 66, no seu versículo 18, vai dizendo: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então eis aqui uma das razões, né, que nos remete a esse pensamento. Se nós obedecermos o desejo da nossa carne, se nós darmos ouvido aos nossos pecados e consumarmos esses pecados, o ministério que Cristo colocar em nossas mãos ficará bloqueado. Como está escrito no livro de Isaías 59, no seu versículo 1, versículo 2, Cristo vai dizendo, né, o Jeová vai dizendo que as minhas mãos não estão encurtadas, encolhidas, para que não possa colher, nem meus ouvidos agravados, para que não possa vos ouvir. Mas as vossas iniquidades e vossos pecados causam separação entre vós e o vosso Deus. Então, meu querido, se há um pecado que impede de um avanço, né, ministerial, mesmo sendo de Deus, é o pecado sexual. Amém, estamos juntos. O pecado sexual. O pecado sexual. Comer as ovelhas.